Vamos abrir a palavra de Deus agora no livro de Neemias. Neemias, no capítulo 6 de Neemias. Quantos têm acompanhado os estudos que temos feito sobre Neemias? Levante a mão. Muito bem, mas a metade ainda não tem acompanhado, não é? Então, nós temos dito como pano de fundo para a reflexão que Neemias, ele estava no cativeiro na Babilônia. Ele possivelmente nasceu na Babilônia. Quando a nação de Israel foi invadida pelo império da Babilônia, Nabucodonosor era o imperador da Babilônia, e invadiram a Israel por mais de uma vez. Vocês sabem que toda vez que o povo pecava, Deus permitia que o povo fosse castigado no cativeiro. E naquela ocasião, Nabucodonosor, o grande imperador, invadiu Israel mais de uma vez, destruiu a nação, destruiu o templo e destruiu as muralhas de Israel e levou o povo para o cativeiro na Babilônia. E isto está profetizado lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, e também a libertação do povo no capítulo 25 de Jeremias. Tanto Jeremias quanto Isaías, eles profetizam a ida do povo para o cativeiro e a saída do povo do cativeiro, 70 anos de cativeiro. E é interessante que a Pérsia domina a Babilônia, e se você ler o capítulo 25 de Jeremias, você vai ver que mesmo antes de Ciro dominar a Babilônia, o profeta já disse que Deus livraria o seu povo através de Ciro. Ciro, imperador da Pérsia, dominou a Babilônia junto com os medos. Os medos e persas dominaram a Babilônia. E eles, depois de 70 anos, foram libertos para voltar para Israel, segundo o decreto de Ciro. O primeiro grupo voltou para reconstruir o templo. Sofreu muita perseguição quando chegou a Israel e construiu só a metade do templo. Depois o segundo grupo vem com Esdras, por isso tem o livro de Esdras, para reconstruir o culto, porque também eles deixaram de cultuar. E o terceiro grupo agora sai lá da Babilônia e vai para Israel. Mais de 100 anos, já tinham se passado mais de 100 anos, através de Neemias. Por isso concluímos que Neemias nasceu na Babilônia. E no capítulo 1, eles não tinham, como nós temos hoje, os meios de comunicação tão rápido. Neemias procurou informação sobre como estava a nação, como estava o povo, e ele ouve de Anani, um daqueles exilados na Babilônia, que a nação de Israel estava destruída, que os muros estavam derrubados, e os muros representavam proteção para a nação. Era comum as nações serem rodeadas por muralhas, para proteger das feras do campo e dos inimigos. Os muros estavam caídos, a nação estava vulnerável. A Bíblia diz que Neemias entrou em pranto. Neemias começou a jejuar, e Neemias entrou em oração, e Deus mostrou para Neemias que ele que era copeiro do rei, que não era uma função qualquer. Você já pensou, um imperador da Babilônia? Já na época de Neemias, o imperador era Artaxerxes II.
Ele servia ao rei. Significa que ele era um homem de confiança, porque os imperadores tinham muito pânico de serem envenenados. Ele diz, terminando o capítulo 1, eu era copeiro do rei. Eu tinha uma função privilegiada. Mas no capítulo 2, ele cria coragem. Mas cria coragem depois de muita oração. E ele chega diante do rei. E o rei olha para ele e diz para Neemias: por que você está tão triste? Se você não tem razão para estar triste, por que você está tão triste? E ele então abre o coração para o rei e conta a história da nação de Israel e pede ao rei permissão para reconstruir as muralhas da nação. E o rei não só dá a ele permissão para reconstruir as muralhas, como dá carta para ele apresentar a todos os governantes que ele encontrasse pelo caminho, dizendo que ele estava autorizado a reconstruir as muralhas. E ele começa agora a selecionar pessoas para caminharem com ele. Eu pergunto para você, por que é que o rei foi tão generoso? Se naquela época, uma pessoa que atrevesse a falar com o rei podia ser morta. Porque ele, em primeiro lugar, orou ao Senhor. Às vezes o que nos falta é se submeter a Deus para que Deus opere. E aí as portas vão se abrindo, amém ou não? As portas foram se abrindo. Agora, preste bem atenção. Quando Deus tem um propósito para a sua vida, os inimigos se levantam. Os adversários se levantam. E muitas vezes as pessoas desanimam. Não foi diferente com Neemias. O capítulo 2 e o capítulo 3 começa a mostrar agora que vários inimigos se levantaram contra Neemias para desanimá-lo, para que ele parasse a construção. Ele já estava empenhado naquela obra. Mas você enfrentar inimigos, enfrentar adversidades, nem sempre é fácil você levar um projeto adiante. É por esta razão que eu quero falar para você a respeito do tema que está posto nesta hora. Estou fazendo uma grande obra. Diga para a pessoa que está do teu lado: estou fazendo uma grande obra. Eu não sei a obra que você está envolvido nela. A tua família é uma grande obra. O teu trabalho é uma grande obra. A tua igreja é uma grande obra. Mas nós temos que ter essa noção de que a obra que nós estamos envolvidos nela é uma grande obra, é um grande projeto. E isso eu vejo aqui no capítulo 6. Capítulo 6 de Neemias. Se você tem acesso à Bíblia, abra a tua Bíblia ou acesse a tua Bíblia aí no capítulo 6. Neemias 6. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, ou seja, o trabalho não estava completo.
Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Neemias já tinha enfrentado vários problemas. No capítulo 4, vocês vão perceber que os inimigos tentavam por tudo desanimar Neemias. Não conseguiram. Aí o que os inimigos começaram a fazer? Buzinar no ouvido do povo. Desanimar o povo. Começou a fazer intrigas entre o povo. A pior coisa que tem é semear intriga, amados. Vocês sabiam disso? Que a intriga no meio do povo de Deus para a obra. Para a obra. O povo começou a dizer para Neemias, no capítulo 4: nós estamos cansados, nós não aguentamos mais. É muito peso para nós. Eu pergunto para você, não é o que muitos crentes dizem hoje? É tarefa demais, é atividade demais. E o povo diz para Neemias: nós não podemos. Nós não podemos. Vocês conhecem? Ou quem conhece, lembra-se da história daqueles espias que foram espiar a terra, e eles voltam, e o que eles dizem? Na terra tem gigantes, nós éramos como gafanhotos diante deles. Nós não podemos conquistar a terra. A mensagem que eles trouxeram, apenas Josué e Calebe refutaram a voz daqueles 10 espias e disseram: nós podemos e nós vamos conquistar a terra. Nós precisamos de homens e mulheres desta estirpe, que tem o mesmo espírito de Neemias, que tem o mesmo espírito de Josué, que tem o mesmo espírito de Calebe, que não ouve os assédios de Satanás, porque é o diabo que vai soprar para você: você não pode, é muito pesado. Vocês já viram quantos nos dias de hoje acham que é pesado demais? É pesado demais. Eu costumo usar a seguinte frase: quem quer faz, quem não quer inventa uma desculpa. Quem quer faz, quem não quer inventa uma desculpa. Não há obra pesada demais, porque Jesus disse assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta obra é leve. Esta obra que nós estamos envolvidos nela é uma construção não de uma muralha,
mas é construção de valores éticos, morais e espirituais. É para isso que a igreja está na face da terra. E nós temos que nos empenhar ao máximo. Eu estou com 71 anos. Hoje de manhã cedinho eu já joguei futebol. E não é jogar futebol de velhinho, não. Porque quando fala assim, que uma pessoa de 70 anos jogou futebol, pensa aquele monte de velhinho capengando e acha que está jogando bola. Não, é campo de 11. É correndo mesmo, 1h30. Às 3h nós estávamos no funeral. Às 18h eu estava aqui para dar treinamento. Estou aqui no culto inteirinho. Se alguém me acompanha, 5h da manhã, 4h da manhã, eu estou mandando mensagem. Aqui, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sabe por quê? Quando você faz algo que você se sente parte daquilo, é lazer. Estar aqui é prazeroso. E não é agora não. E não é agora não. É desde quando eu não era nada. Desde a minha adolescência. Desde a minha adolescência. Porque perdi o meu pai com 13 anos de idade. Eu, o segundo mais velho, numa família de 6 irmãos. Nós morávamos no porão da igreja, porque não tínhamos dinheiro para pagar aluguel. E quando meu pai morreu, o pastor então estendeu a mão para nós, que não podíamos pagar aluguel, em barracão de comunidade no estado do Rio de Janeiro. Pobres, mas tementes a Deus. Tementes a Deus. E quantas vezes eu estava no culto e olhava, cadê meus irmãos? Está faltando fulano e Beltrano. E aí eu atrás deles, adolescente. O que eles estão fazendo aí em casa? Pode subir para o culto. E não era culto de quarta-feira e domingo não. Era terça, era quarta, era sexta, era domingo. E aos 17 anos, depois de já ter passado por todos os cargos da igreja, com exceção de ser tesoureiro da igreja, que eu nunca fui, a igreja me nomeou vice-presidente da igreja aos 17 anos de idade. Porque via que eu era intenso. Intensidade na obra. Entrava nos ônibus para entregar folheto. Nunca me esqueço. Naquela época não tinha os meios de comunicação como hoje, mas tinha sim aquelas cornetas que ainda tem em algumas igrejas católicas, que toca o sino. E quantas vezes eu lembro na praça, está com o megafone, o evangelista pregando, e eu com aquele megafone nas costas, virando de um lado para o outro, para as pessoas ouvirem o evangelho de Cristo. Intensidade na obra. Só assim que nós vamos alcançar vitórias, e nenhum inimigo vai nos parar. Nenhum inimigo vai te parar. Porque diferentemente do que nós imaginamos, os inimigos estarão sempre à nossa volta. E muitas vezes eles não estão lá no mundo não, eles estão dentro da igreja. Eles estão em outras igrejas. Eu preguei, foi ontem? Não, antes de ontem. Eu fui pregar num evento, à noite, segunda-feira. Eu fui pregar num evento. E eu falei naquele evento, para várias denominações. E eu falei para eles, o diabo é tão sarcástico, ele é tão enganador. Lá tinha pessoas de várias igrejas e eu falei,
ele joga um crente contra o outro crente. Ele joga um diácono contra o outro diácono. Ele joga um pastor contra o outro pastor. Ele joga uma igreja contra outra igreja. Ele é o nosso adversário. Mas ele nos joga uns contra os outros, porque quando nós nos voltamos contra nós mesmos, nós nos destruímos. E o que devíamos fazer é todos empunhando a arma que o Senhor nos deu, como se fosse uma espada, e todos juntos lutarmos contra Satanás, e não lutarmos uns contra os outros. Lutar em jejum, lutar em oração, lutar com a palavra de Deus, sendo intensos. Sabe por quê? Se eu estivesse com 71 anos e olhasse para trás e me visse como um simples membro da igreja, que nunca levou uma alma a Jesus, um frequentador de igreja, eu confesso para vocês, eu hoje me sentiria completamente frustrado. Mas eu olho para trás e eu louvo a Deus e digo: obrigado, Senhor, porque tudo que eu podia fazer eu fiz. Eu entrei em presídios, eu entrei em hospitais, eu entrei em orfanatos, eu fui pelas ruas, e não só no Brasil, mas no exterior. Quantas vezes fui a países no exterior, e eu dizia para alguém: vamos sair para falar de Jesus, e aqueles que comigo estavam diziam: isto não funciona aqui. Eu dizia: então eu vou sozinho. Porque o Evangelho funciona em qualquer lugar do mundo. Por isso Jesus diz: rogai ao Senhor que levante ceifeiros para a minha seara. Ele não diz que o campo é duro, ele diz: duro são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que levante ceifeiros. Quando eu olho esse texto da palavra de Deus, o versículo 2 diz assim: Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num povoado. Venha. Sabe o que o diabo quer? Tirar o nosso foco. Tirar o nosso foco. Venha, para você se dispersar. Venha para os entretenimentos. Você já viu crente que diz que não tem tempo de estar na igreja porque está no lazer? Lazer é bênção. Eu faço academia, eu jogo futebol, eu faço bike, eu ando de cavalo, eu ando de moto. Mas nunca eu substituo a obra do Senhor. Nosso compromisso é, em primeiro lugar, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é uma religião. Mas os evangélicos transformaram o Evangelho numa religião. Entenderam? Evangelho não é religião, esqueçam isso. Jesus não trouxe religião. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, 2 Coríntios capítulo 15, ou 1? O texto que eu li hoje, lá no funeral. Ele diz assim: o evangelho que eu vos anuncio é este. Olha o que é evangelho segundo a Bíblia.
O evangelho que eu vos anuncio é este: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Onde tem religião aí? Evangelho é morte. O evangelho que eu vos anuncio é este: Cristo morreu por nossos pecados. E por que Paulo vai dizer: eu já estou morto com Cristo, eu já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. Eu não vivo mais. Em outras palavras, eu morri. O que vocês estão vendo agora, Paulo está dizendo, é Cristo vivendo em mim. Isto é evangelho. Isto é evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelho não é uma religião, mas os evangélicos têm transformado o evangelho numa religião fria, indiferente, morta, sem sentido. Por isto, o inimigo vai nos distrair, vai tirar a nossa atenção do foco. O foco é realizar a obra, é cumprir a missão. Todos eles mandaram me dizer: venha, vamos nos encontrar. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto. Esse projeto que nós estamos envolvidos nele, como Neemias estava, é um grande projeto, porque é projeto de Deus. É projeto de Deus. Igreja é projeto de Deus. A maior agência na face da terra para salvar vidas, tirar pessoas do inferno e levar para a maravilhosa luz do evangelho de Cristo. Ah, meus amados irmãos, não tem recompensa maior do que esta: você chegar diante do Senhor e o Senhor poder dizer para você: está vendo esses aqui? Olha quantos você tirou do inferno, olha quantos você salvou. Evangelho é cumprir a missão, é morrer para si mesmo. Eu estou disposta a viver para Jesus, completamente para Jesus. Se você fizer isso, você vai ser o homem mais vitorioso na face da terra. Você vai ser a mulher mais vitoriosa na face da terra. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou envolvido num grande projeto. Um grande projeto. Deus tem um grande projeto para nós. E que você cumpra esse projeto, para não chegar lá na frente e dizer assim: eu gostaria de fazer, mas às vezes já está no hospital, não pode mais. Eu gostaria de fazer, mas já está velho, o corpo não aguenta mais. Você não pode ter essa sensação. E a oportunidade que Deus dá não é amanhã, não existe amanhã. Você não sabe se você vai vir amanhã. Tem gente que fica planejando o amanhã. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. O passado morreu. Só existe hoje. Hoje. Nossa decisão tem que ser hoje. Eu darei o melhor da minha vida para o Senhor. Quando você chegar lá que não puder fazer mais, você olha para trás: obrigado, Senhor, enquanto eu tive força, eu fiz o melhor na tua obra. Um grande projeto. Estou
fazendo uma grande obra. Não transforme o evangelho numa religião na tua vida. Os mormons são religiosos, Testemunho de Jeová religioso, adventista religioso, budista religioso, maometano religioso, islamismo, tudo é religião. Judaísmo religião, catolicismo religião. Os evangélicos não podem transformar o evangelho numa religião. Quem faz parte do evangelho são pessoas que disseram: eu morri. Eu quero terminar com uma coisa tão simples, que todo mundo faz, mas que às vezes a gente não sabe o propósito. Aqui está um batistério. Aqui está um batistério. Quantos nós temos aqui que já foram batizados? Levante a mão, deixa eu ver. Olha bem, que multidão. Você desceu, não talvez nesse tanque, algum tanque ou algum rio, algum lugar. Você desceu aqui, não desceu? O que significa esse ato? Sabe o que significa? Você está dizendo: eu morri, agora eu vou ser sepultado. Agora eu vou ser sepultado. Pastor, pega você, te joga dentro da água. Você foi sepultado. Você morreu, você foi sepultado, e agora ele te tira da água. Você ressuscitou para uma nova vida. Aquele homem, aquela mulher morreu, é uma outra pessoa. Um dos grandes problemas nossos é que as pessoas estão muito vivas, elas pertencem à igreja, mas não morreu, continua com a mesma atitude. Se você é um carrasco, uma mulher carrasca, você continua sendo. Se mentia, continua mentindo. Se é uma vida de estupidez, continua com estupidez. Se você é mercenário, continua sendo mercenário. É um mau pai, continua um mau pai. É uma má mãe, continua má mãe. É um mau marido, continua um mau marido. É uma má mulher, continua má mulher. Não morreu. Não morreu. Meu bisavô foi o primeiro que aceitou Jesus na família. Morava lá nos cantões de Mar de Espanha. Uma família de homens temíveis, que matava, que brigava, que espancava a mulher. Um dia meu bisavô chegou em casa. Ele foi para o Rio de Janeiro, conheceu o evangelho. Ele chegou em casa, ele cumprimentou a mulher, ele beijou a mulher, ele chamou os filhos, ele abraçou os filhos. A mulher começou a ficar sem saber o que estava acontecendo. Perguntou para ele: o que aconteceu com você? Ela nunca tinha visto aquilo. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? E ele disse: eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus. Ele mudou a minha vida. Isto é evangelho. Aquele homem mau morreu, ressurgiu um novo homem. 1 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Um novo homem, uma nova mulher, para um novo tempo na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, amém, amados? Aleluia, aleluia. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Isto é evangelho. E se você está me ouvindo e porventura tem sido uma pessoa só religiosa, que cumpre as suas obrigações, que o Espírito Santo possa tocar o teu coração hoje
e que você volte para sua casa com essa disposição. Eu quero viver para Jesus. Nós só temos uma vida, é uma só, e só uma oportunidade, e a oportunidade se chama hoje.